Agora oficial gravando, né? Boa noite de novo. A matéria é outra, mas a professora é mesmo, então a gente precisa dar boa noite. Vamos falar um pouquinho de direitos humanos? Eu costumo dizer que quando eu falo direitos humanos para a turma de polícia, eu já vou com receio, né? Porque a turma de polícia tem uma outra visão e tal, então a gente vai acabar com isso. Hoje eu quero falar. Os direitos humanos, hoje, no conteúdo de vocês, a gente vai estudar basicamente o artigo 5º, só que de forma mais detalhada, tá? Então, o que eu estou fazendo? O artigo 5º da Constituição Federal, ele é bem longo, né? Ele é bem extenso. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou trazendo os pedacinhos, tá? Para que a gente possa entender o conteúdo, entender cada inciso, tirar todas as dúvidas e chegar na hora da prova, play, aplicar e rumo à aprovação, tá? Qualquer dúvida, gente, a qualquer tempo, só chamar. Hoje a gente vai falar uma partezinha do que nós já falamos, tá? Nesse primeiro momento da aula, eu vou... Deixa eu ver o que eu vou fazer com vocês, porque eu tô com medo de não dar tempo. Mas vamos lá. Primeiro eu vou falar hoje das dicas, depois eu vou ler Depois eu leio os incisos, tá? Hoje eu vou começar um pouquinho diferente em direitos humanos. Aqui em direitos humanos, aqui no artigo 5º, né, a gente fala muito do princípio da igualdade. E nós temos a igualdade formal e a material, tá? No âmbito da formal, gente, todos são iguais perante a lei, tá? O que isso quer dizer, né? Sem distinção de cor, de religião, gênero, todos são iguais perante a lei. No âmbito material, quando vocês ouvirem falar de princípio da igualdade, vocês nada mais é do que permite o uso das discriminações positivas ou reversas, sendo possível diferenciar para respeitar a igualdade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar que precisamos tratar os iguais com as suas igualdades e os desiguais com as suas desigualdades? E assim alcançar a igualdade? Já ouviram falar? Já ouviram essa frase? Se eu ouvir, não me lembro, professora. Não. Então, em direito, a gente fala muito sobre isso. Tratar os iguais com as suas igualdades, os desiguais com as suas desigualdades. Em relação à igualdade, nós temos aqui a parte formal, né? Que a gente já viu que todos são iguais perante a lei, e a material, que permite o uso da discriminação. Josi, você está doida? Como é que você está falando que na Constituição Federal permite o uso da discriminação? Gente, é o uso das discriminações positivas ou reversas, para assim conseguir diferenciar para respeitar a igualdade. Vou dar um exemplo. Cotas para portadores de necessidades especiais em concurso público. É ou não é uma forma de discriminação? Hein? Hein, gente? Gente, vocês estão comigo? Quando eu falo de cotas, não é uma forma de discriminação? É sim, professora. É sim, professora. Mas é uma forma de discriminação para tentar alcançar a igualdade. Deu para entender? É uma forma de discriminação positiva, que você discrimina para poder igualar. Deu para entender ou não, gente? Deu sim. Deu? Tá. Então, vou lá, hein? Segundo Aristóteles, gente, igualdade material nada mais é do que tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, igualando-os na medida de suas desigualdades, tá? Foi o que eu falei um pouquinho atrás. Discriminações positivas ou reversas denominam-se cotas ou ações afirmativas. Tranquilo?
A questão das cotas em universidades e o princípio meritocrático, no título 8, tá, da Ordem Social da Constituição, trata da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e do acesso aos níveis mais elevados do ensino. Ao abordar essa última categoria, faz menção ao princípio da o princípio meritocrático, ou meritocracia, tá? Com base nos resultados da ampla concorrência e dos cotistas. Tá bom, gente? Deu para entender aqui o princípio da igualdade? Outra dica que eu quero dar para vocês tem relação ao relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, com o reconhecimento de uniões estáveis e casamentos homoafetivos. O STF, gente, reconheceu as uniões homoafetivas com base na afirmação que todos são iguais perante a lei. O artigo 1723 do Código Civil determina que a união entre homem e mulher é livre e não restringe a união entre pessoas do mesmo sexo. Após reconhecimento do STF, o CNJ e o STJ também colocaram-se a favor da união entre pessoas do mesmo sexo. Galera, isso também é direitos humanos, pode não parecer, mas é. Antigamente, a união estável entre pessoas do mesmo sexo era proibida, não existia, tá? Mas, de certa forma, cadê aquela partezinha que todos são iguais perante a lei? Então, o STF veio com esse entendimento, o CNJ adotou e o STJ também. Está permitindo, assim, a união homoafetiva. O que acontecia, gente? Vou pegar aqui o homossexual, por exemplo. Ele foi excluído pela família a vida inteira e tal. Aí construiu um grande império. Inclusive, isso é uma história, tá, de um falecido dono de uma grande revista, tá, internacional. Ele foi banido da família pelo fato de ser homossexual. Construiu um império. Ao lado dele estava lá o companheiro dele, né, a pessoa quem ele amava e tal, construiu junto com ele. Chegou lá no final da vida, como não era reconhecida a união homoafetiva, não era permitida, sabe para quem ficou todos os bens dele? Para a família que, pelo fato dele ser homossexual, o excluiu. É certo isso, gente? Não. Exatamente. Né? Eu também concordo. Então, quando o STF passou a ter esse entendimento, foi um ganho, tá? Foi um ganho, né? Então, parecia que alguém estava falando alguma coisa. Foi um ganho, foi um avanço, tá? Outra dica aqui, que é em relação ao princípio da legalidade ampla versus restrita, que no caso é administrativa. O princípio da legalidade, que está lá no artigo 5º, dispõe que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. A legalidade estrita, abordada no artigo 37, também é denominada administrativa. Parte dos doutrinadores afirma que o princípio da legalidade no direito administrativo seria substituído pelo princípio da juridicidade. O agente público age conforme norma que o permita. Gente, eu acredito que eu já tenha falado isso com vocês, mas se eu já falei, vou falar novamente. Se eu não falei, vocês vão ouvir aqui. A gente tem duas situações. Quando eu falo lá do artigo 5º, eu falo o quê? A gente só deve fazer aquilo que está na lei. Ninguém é obrigado a fazer nada se não for em virtude de lei. Tranquilo? Tem até um filme, né, que o ator fala assim, se não mata, pode. Tá? Se não mata, pode fazer. E eu falo isso em relação à lei. Se a lei não proíbe, pode fazer. Até a página 2. Vocês que já são, né? Vocês já são servidores públicos, só falta assinar a posse,
tenho certeza que todos serão aprovados. São meus alunos e a maioria dos meus alunos são aprovados e com vocês não será diferente. Tenho certeza. Vocês também já estão dentro. Só falta assinar lá o terminho de posse. Pode ter certeza, Andressa. Ó, e eu quero ser convidada para a festividade após a aprovação, né? Mas vamos lá. Vocês, servidores públicos, vocês não podem, se a lei não proíbe, vocês não podem fazer. Vocês só podem fazer o que a lei permite. Deu para entender? Está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Conseguiram entender? Eu e qualquer réis mortal, né? Se a lei não proíbe, eu posso fazer. Agora, vocês que estão lá no topo da cadeia alimentar, vocês que são creme de la creme, vocês só podem fazer o que a lei determina. Deu para entender? Deu sim. Show, Andressa. Guilherme, Peter, Gabriel e Carol, foi? Foi. Foi sim, professor. Foi sim, Show. foi sim. Vou andar, hein? Vou andar aqui. Aí agora eu vou falar da lei propriamente dita. E o que vocês não entenderem, vocês me chamam, Josi, esse inciso não ficou claro, tá? É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, tá, gente, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Gente, quando eu falo de culto religioso, quando a banca pedir culto religioso, ele não está falando somente do culto que é feito em relação à igreja evangélica, tá? Alguns alunos têm essa dúvida. O culto é o culto de uma determinada religião. Tranquilo até aí? Vou andar, hein? É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares e de internação coletiva. Gente, esse aqui ficou tranquilo para vocês? Vou botar ele em vermelho. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa. Onde? Nas entidades civis e militares de internação coletiva. Alguém aqui já foi visitar, já esteve em algum presídio, alguma casa de detenção? Não? A Andressa falou que não. Beleza. É disso aqui que o legislador está falando, tá? A Carol também disse que não. Quando passar a pandemia, nós podemos marcar uma visita guiada, tá? Com autorização, tudo direitinho, para que vocês conheçam. Vamos lá, 8. Ninguém será privado por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, a recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Gente, não é porque você tem uma crença religiosa ou você tem uma convicção filosófica ou política, tá? Você vai ser privado dos seus direitos. Beleza? Aqui na 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aqui é que vamos nós. Gente, se é arte, não pode sofrer censura, tá? Se é arte, não pode sofrer censura. Opa, deixa eu só fechar aqui, que abriu um negócio que nada a ver. Se é comunicação, não pode haver censura. Se é uma atividade intelectual, não pode haver censura. Em relação àquele caso que houve lá no museu, onde o homem nu foi tocado por uma criança. Vocês concordam com aquela censura, sim ou não? Que houve uma censura ali, tá, gente? Vocês concordam, sim ou não? Vocês viram esse caso? Eu vi. Alguém botou um absurdo?
Vi sim. Gente, foi aberto ao público? Foi em um local público, ambiente aberto? Não, né? Foi dentro de um determinado museu. Se é arte, eu não considero arte, né? Mas foi classificado como arte. Aquela criança, né, não deveria estar ali. Se estava ali, foi com concordância dos pais. Então, será que o artista que deveria ser censurado ou aqueles pais que deveriam ser responsabilizados? Aí é com vocês, tá? Guarda no coração, pensa nisso. Mas houve uma censura ali, o que não é permitido, tá, gente? De acordo com a Constituição Federal. Gente, são invioláveis o que é a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A gente teve alguns casos bem conhecidos que foi invocada essa parte da nossa Constituição Federal, como nós temos hoje a Lei Carolina Dickmann, né? A intimidade dela foi exposta. Vocês já ouviram falar dessa lei? Lei Carolina Dickmann? As pessoas chamam de Lei Carolina Dickmann. Vocês lembram como as imagens dela gravando uma determinada cena de novela nua foi exposta, né? Foi levada ao público. Teve outras também, outras situações que algumas pessoas foram punidas por expor a imagem alheia, tá? Não pode. Cuidado com o que vocês divulgam em rede social, tá? 11. Essa aqui eu sempre falo, né? A casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. 12. É inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Gente, deixa eu falar uma coisinha aqui com vocês. Vocês, tá, tem certeza que o companheiro ou a companheira de vocês tá traindo vocês, tá cometendo uma traição. Aí o que vocês fazem? Vão lá e colocam um grampo no telefone do parceiro de vocês, tá? Sem autorização judicial. Aí, meio esse grampo, vocês descobrem que o parceiro de vocês vai receber um carregamento de drogas, tá? Um determinado dia e horário. Vocês vão lá e apresentam essa prova na polícia. Essa prova serve? É válida? Não. Não. Por que não é, gente? Porque não teve autorização judicial, tá? E vocês estão cometendo um crime, diga-se de passagem, tá? Tranquilo? Vocês já ouviram falar da árvore do fruto envenenado? É exatamente essa situação, tá bom? E nada de clonar o telefone de marido, de esposa, de namorado, não façam isso, que isso é crime, tá, gente? 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Gente, agora eu quero falar uma coisa com vocês. Vocês precisam ter cuidado com isso na hora da prova. Me falem uma profissão aí, qualquer uma. Manda aí para mim uma profissão. Pedreiro. Outra. Tem um pedreiro. Vamos lá, gente. Qualquer profissão. Atendente. Corretor. Motorista. Motorista. Mais alguma? Eletricista, mecânico. Eletricista, mecânico, show. É livre o exercício de qualquer dessas profissões, não é, gente? É livre, tá escrito aí. Ofício, profissão é livre. Salvo o quê? Sempre sendo atendida o quê? As qualificações profissionais que a lei estabelecer. Alguém aí falou motorista. Para você ser motorista, você precisa do quê?
CNH. Carteira de habilitação. Remunerada. Sim, perfeito. Perfeito, muito bem. Para você ser médico, você precisa do quê? Ser formado na faculdade e ter a licença liberada para Isso atuar na aí. área. A Andressa colocou ali o CRM, boa. Para você ser advogado, você precisa do quê? Passar na prova da OAB. Para passar na prova e ter Fazer a inscrição. faculdade, lógico. Isso, e ter inscrição junto à ordem. Tranquilo, galera, vamos lá. Oi, quem me chamou? Rapidinho, só tirando uma dúvida. A pessoa que termina a faculdade de advocacia e não passa na prova da OB, ela seria um advogado ou não? Ou não seria? Não é advogado. Quem Ela não terminou a graduação de Direito e não passou na prova da ordem é bacharel em Direito. Para você ser advogado, você precisa ter o seu nome nos quadros da ordem. Você precisa ser aprovado na prova da OAB e da entrada na sua inscrição. Se você terminou a graduação em Direito e não passou na prova da ordem, você não é advogado, você é bacharel em Direito. Foi? Deu para entender? Ah, tá. Deu para entender. No caso, com bacharel em Direito, tu pode prestar concurso de nível superior para Direito? Sim, por exemplo, para você, caso você queira fazer prova para delegado, só pode ser bacharel em Direito, ou advogado, né? Mas tem que ter a graduação em Direito, você não precisa ter a carteira da ordem. Para você ser delegado, você precisa ter a graduação em Direito. Não precisa ter carteira da ordem, mas precisa ser graduado em Direito. Perfeito. Show? Voltando lá à nossa situação das profissões, que eu quero falar com vocês. Tem profissões que a lei não exige, tá? Que a lei não exige que você tenha uma determinada qualificação. E outras sim, tá? Se você exerce a medicina sem ser médico, você está cometendo um crime. Se você exerce a advocacia sem ser advogado, você está cometendo um crime. Tranquilo, gente? Só precisa ter cuidado com isso na hora da prova, porque algumas pessoas olham esse inciso aí e acham que está tudo tranquilo e vamos que vamos. Não é assim, tá? É livre, sim, a lei é clara. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas sempre, gente, atendendo às qualificações profissionais que a lei assim estabelece. Foi? Foi aí? Foi. Então, agora, eu tinha mais um slide para dar para vocês, mas aí eu coloco semana que vem, não tem problema. Vamos fazer as nossas questões, tá? Dúvidas até aqui nesse pedacinho? Pegaram os bizus de igualdade, pegaram as dicas, pegaram esse primeiro momento aí. Tudo tranquilo? Tem dúvidas aí, gente? Quem cala consente, hein? Vamos lá. Primeira questãozinha aí. Por enquanto não, Andressa é sincera. Por enquanto não, mas vai ter, né, Andressa? Vai ter. Mas vamos lá. Façam a questão aí para que a gente possa corrigir. E aí, pessoal, certo ou errado? À luz da Constituição Federal de 88, julgue os itens que se seguem. A respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas, em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular
desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que nesse caso é presumido. Certo ou errado, galera? Andressa botou B. Errado, no caso, né? Andressa botou errado. Gente, deixa eu ver aqui. O inciso 25 da Constituição Federal, ele fala assim, olha, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Parabéns, quem marcou errado. Tranquilo? Não é independentemente de comprovação de dano, é se houver dano, tá? 2. À luz da Constituição Federal de 88, julgo os itens que se seguem. A respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas, a competência da PRF, instituição permanente organizada e mantida pela União, inclui o patrulhamento ostensivo das rodovias e das ferrovias federais. Certo ou errado, gente? Certo. E aí? Certo. Certo? Todo mundo foi de certo? Caroline A, todo mundo foi de certo. Gente, é errado, gente. Ferrovia, né, professora? Exatamente. É só essa. Entendi. Errado, tá, gente? Mais uma da PRF aí. À luz da Constituição Federal de 88, julgue os itens que se seguem. A respeito dos direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas, são constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Certo ou errado? Errado, né, professor? Eu acho que é errado. Eu também acho que é errado. Todo mundo vai de errado? Gente, tá certo, a questão tá certa, tá? Gabarito oficial é letra... A gente que prendeu... Foi isso? Acho que eu... Aham, exatamente. Tem que prendeu ele? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já participaram de alguma audiência? Eu não. Criminal? Não. Não, né? Deixa eu explicar a vocês rapidinho como acontece. Vocês, quanto policiais, vocês serão aprovados com certeza na prova da PEMERG. Aquele agente que você prendeu, tá? Você vai participar da audiência dele, tá bom? Você vai ter que estar lá no dia da audiência. E permanecer em silêncio é um direito do preso. Eu não sei se eu já falei nessa turma de PEMERG ou se foi em outra. Que ninguém é obrigado a promover prova contra si mesmo? Falou assim, professor. Essa turma aqui, professora. Falei com vocês também, né? Então, o que acontece? O direito que o preso tem em manter-se em silêncio está assegurado isso. Ele não é obrigado a promover prova contra ele, tá? E em relação à identificação de quem o prendeu, também é direito dele, tá? Eu senti que vocês ficaram um pouco chateados com isso. Senti que os meus policiais não estão felizes com isso. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no outro slide. Não, né? Não coloquei nesse slide, não. Então, professor, no caso, o preso fica ciente de quem foi que prendeu ele?
Sim, sim, tem que. Ele precisa saber. Ele vai ver de qualquer jeito. Oi? O nome de todos envolvidos? Sim, sim. Ele precisa saber, é direito dele, ele saber quem fez a prisão dele e por que fez. Oi? Por isso que ninguém prende preso de alto escalão no Brasil. Prender o cara é fácil. Dar o nome da pessoa é fácil. Eles têm mais direito que nós, a Carol falou. Não é assim, gente, não é assim que funciona, mas é um direito de todos. Todos são iguais perante a lei. Se vocês, por exemplo, vocês sabem que no nosso sistema carcerário nós temos um alto índice de inocentes presos, né? Não só aqui no nosso sistema carcerário, mas de outros países também, né? Aí suponhamos que vocês sejam confundidos com alguém. Vocês são pessoas de bem, foram confundidos com algum criminoso e foram detidos, foram presos. Não seria legal saber quem fez a prisão de vocês e por que fez? Hein? Seria, mas não ia adiantar em nada. Já tá preso. Adianta sim. É isso, a Andressa falou assim, é isso, gente, que a gente precisa ter cuidado. Não pode ter dois pesos, duas medidas. A Constituição é clara, todos são iguais perante a lei. E é um direito do preso saber, tá, quem foi o agente estatal, o agente do Estado, que fez a sua prisão, tá? É a 3, né? Vocês estão na 3. Eu estou botando aqui. É assegurado ele o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Ele não é obrigado a promover prova contra ele mesmo. Tranquilo? Tranquilo não tá não, né? Mas fazer o quê? Né? Né, gente? Não fiquem aborrecidos comigo, não. Vamos lá. PRF também, tá? A respeito do tratamento constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos, julgue os itens que se seguem. Conforme a maneira como são internalizados os tratados internacionais sobre direitos humanos, podem receber status normativos e hierárquico constitucional ou legal, certo ou errado. Isso daí foi matéria foi conteúdo, acho que de 2 ou 3 aulas nossas atrás. Acho que teria dito que 2. Certo ou errado, pessoal? E aí, gente, certo ou errado? Certo, professor? Mais alguém? Mais alguém, gente? Nesse caso aqui, galera, tá errado, tá? Não tem hierarquia, tá, galera? Gabarito oficial, errado. Número 5 foi uma questão da TRF, tá? Deixa eu ver aqui se dá pra... Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Para vocês fazerem. Que a gente vai ver esse conteúdo, eu acho que eu já dei até uma pinceladinha com vocês, mas a gente ainda não conseguiu entrar nele de fato, mas eu gostaria que vocês tivessem esse primeiro contato. Eu vou falar aqui enquanto vocês estão fazendo, por conta do nosso tempo. Como eu combinei com a turma de concurso público e eu não fechei ainda uma data, eu quero combinar com vocês. Eu gostaria de marcar com vocês um simulado, tá? Só que a gente precisa ter um pouquinho mais de conteúdo, tá? Para que eu possa montar as questões. E a gente vai ter uma aula só de resolução de questões. É um simulado que a gente vai fazer e vai resolver na hora. Eu só preciso combinar com a coordenação como eu vou fazer isso. Beleza? Andressa gostou. Vou ver. Tá? Pensem com carinho nessa questão aí do simulado, que eu acho legal vocês praticarem, tá? Eu ainda não tenho data. Ainda mais... Vamos lá, alguém vai com... Eu não sei quem respondeu. Foi Gabriel, né, Gabriel? Isso. Alguém vai com Gabriel, letra A? Letra E? Vamos lá. Martinho, brasileiro nato, tem 65 anos de idade, é analfabeto e deseja votar nas eleições que se aproximam. Pois seu filho César, que tem 20 anos e também é analfabeto, pretende se candidatar ao cargo de vereador. Nessa situação, de acordo com a Constituição Federal de 88,
com base apenas nas informações fornecidas. Para Martinho, o voto é. Aí o Gabriel falou, José, é obrigatório não havendo impedimento para a candidatura de César. Não, Gabriel, vou explicar por quê, tá? Gabarito oficial. A. Facultativo em razão de seu analfabetismo, sendo que César não pode se candidatar ao cargo pretendido por ser analfabeto. Galera, a gente vai ver essa aula no decorrer que a gente for trabalhando a Constituição Federal. Mas deixa eu levantar essa bolinha para vocês, porque é importante. O que acontece? Se você tem 65 anos, em tese, o voto ainda é obrigatório, tá? Ele passa a ser facultativo aos 70. Mas nesse caso específico, o analfabeto é facultativo o voto dele. Ele vota se ele quiser. Porém, para se candidatar, ele se torna inelegível. O analfabeto, ele não pode se candidatar. Deu para entender, gente? Então aquele negócio que o Lula era analfabeto era mentira, então, né? Acredito que sim. Os sim. outros falavam muito disso, né? Eu acredito que talvez para desmoralizar ele, né? Mas o analfabeto, ele não pode se candidatar, ele é inelegível, tá? O analfabeto. Mas caso ele queira votar, é facultativo. Deu para entender? Sim. Deu, né? A gente vai ver nas nossas próximas aulas que existem outras situações que o voto é facultativo e existem outras situações que o candidato se torna inelegível, que ele não pode ser eleito, tá? Mas eu resolvi levantar essa bola para a gente começar a entender o que de fato tem dentro da Constituição Federal, tá? Para ficar bem tranquilo. Oi. No caso, o analfabeto teria restrição em outra coisa? Em outra coisa? Uma delas ele não pode se candidatar. Restrição. É uma restrição, né? Ele não pode se candidatar. Ele teria outra coisa que ele não poderia fazer pelo fato de ele ser analfabeto? Correto? Concorda? Lembra? Não saiu nada aqui para mim. Não saiu nada, não? Não, para mim não. A Andressa até se antecipou ali. Isso, exatamente. Ele não pode emitir a CNH, tá? Existe, sim, algumas outras restrições, mas a principal dela é essa, ele se torna inelegível. O analfabeto, ele não pode se candidatar. Mas caso ele queira votar, é facultativo, tá bom? Galera, vocês vão ter aula agora, tá? Senão eu vou ultrapassar muito tempo do colega. Obrigada, amei estar com vocês como sempre. Até a próxima. E qualquer dúvida ao rever o conteúdo, só me chamar no WhatsApp, só se identificar e eu faço questão de responder, tá bom? Valeu, beijo, boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau. A tia acabou, a tia?